Hoje vou falar um pouco a respeito do abominável da desolação, ou abominação desoladora. Jesus falou a respeito disso em Mateus 24. E a gente vai tentar entender um pouco a respeito desse assunto. Mateus 24, no versículo 15 em diante, Jesus fala da grande tribulação. A grande tribulação é um evento que vai acontecer no futuro. Mas Jesus aqui ele faz uma relação com a destruição do templo no ano 605 a.C. Ele faz uma relação com a destruição do templo no ano 70, que aconteceu depois de Cristo, e com a grande tribulação. Ou seja, esses três eventos eles vão ter a mesma causa. Então vamos descobrir o que é a abominação desoladora. Em Mateus 24, versículo 15, Jesus disse assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então Jesus fala aqui da grande tribulação que vai ser futura, mas ele está respondendo uma pergunta dos discípulos quando o templo de Jerusalém seria destruído na época deles. Então ele fala quando foi instituído o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, o templo seria destruído. Para entender bem o abominável da desolação, esse versículo ele vai se repetir em Lucas 21, 20. Olha o que Jesus disse aqui. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próximo a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Então Jesus está dizendo, aqui ele chama da devastação da cidade de Jerusalém. Ele diz que quando a cidade for cercada, é para eles saberem que a cidade de Jerusalém vai ser devastada. Então, em Mateus 24, ele usa uma outra linguagem. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, é o mesmo versículo, mas aqui Mateus ele chama de abominável da desolação a destruição do templo de Jerusalém. Então a gente vai descobrir o que é esse abominável da desolação. Vamos ver o que Daniel, o profeta Daniel, falou a respeito disso. Em Daniel 9, versículo 26 e 27, diz assim: Depois de 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então Daniel fez essa profecia. Depois das 62 semanas será morto o ungido. O ungido é Jesus, foi ungido pelo Espírito Santo. Ele foi morto no ano 31 depois de Cristo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui ele está falando do Império Romano, que depois que Jesus morrer, o Império Romano vai vir, vai destruir a cidade e o santuário. Jesus morreu no ano 31 depois de Cristo e o templo foi destruído por Roma no ano 70 depois de Cristo. 39 anos depois, é o que ele está dizendo aqui. Versículo 27. Está falando de Jesus. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, é Jesus. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade da semana, Jesus morre no ano 31 e faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares no templo. Porque desde o ano 31 não é mais para sacrificar no templo nem oferecer manjares. E aí Jesus é morto no ano 31. E aí ele diz, sobre a asa das abominações virá o assolador.
E depois que Jesus é morto, virá, sobre as asas das abominações, virá o assolador, a destruição. Depois que eles matam Jesus no ano 31, aí no ano 70, Jerusalém é destruída. Vamos entender melhor esse assunto. O que é abominação desoladora? Em Jeremias 17, 21, ele vai nos explicar por que o templo foi destruído no ano 605 a.C. E pelo mesmo motivo, Jesus está dizendo que vai acontecer no tempo dele, o templo vai ser destruído no ano 70. Então é só a gente ver por que o templo foi destruído no ano 605, na época de Daniel. Em Jeremias 17, versículo 21, diz assim: Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tirais cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais alguma obra. Antes, santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Então Deus está falando através de Jeremias que o povo de Jerusalém não estava guardando o dia de sábado, eles estavam trabalhando. Agora olha o versículo 27. Mas se não me ouvirdes e por isso não santificardes o dia de sábado e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Deus está dizendo que se Jerusalém não voltasse a santificar o dia de sábado, que ele ia permitir que Jerusalém fosse incendiada. E vamos ver se o povo de Jerusalém obedeceu a Deus ou não. Porque Deus falou através do profeta Jeremias. Em 2 Crônicas 36, a partir do versículo 12, está falando do rei Zedequias, que era o rei de Jerusalém naquela época. Olha o que ele fez, depois que Jeremias profetizou que eles estavam transgredindo o sábado. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Ele não aceitou o que Jeremias disse. Versículo 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Então eles não quiseram saber da mensagem de Deus, não quiseram voltar a guardar o sábado. E aqui ele está chamando que essa transgressão do sábado é uma abominação. Como eles não voltaram a santificar o sábado, olha o que aconteceu com eles. Versículo 17. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Versículo 19. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Versículo 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Então, a desobediência ao sábado, Deus chama de abominação. E a destruição que veio, o juízo que veio sobre o povo, a destruição de Jerusalém e do templo, ele chama de desolação. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumprissem. E o povo de Jerusalém ficou 70 anos escravizados em Babilônia, porque eles estavam transgredindo o sábado. Isso foi 605 anos antes de Cristo. Mas por que depois que eles mataram Jesus, o templo foi destruído no ano 70? Porque isso aqui se repetiu. Olha só em João 5,18, o que diz aqui. Por que os judeus, os religiosos, mataram Jesus? Por
pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus mataram Jesus porque ele dizia que ele era Deus e porque eles achavam que Jesus violava o sábado. Mas Jesus jamais transgrediu o sábado. Quando Jesus chegou nessa terra, os judeus tinham criado centenas de regras somente para a guarda do sábado. Fizeram do sábado um peso sobre o povo. E a Bíblia diz que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. E eles criaram centenas de regras para a guarda do sábado, fazendo do sábado um peso sobre o povo. E Jesus, quando ele chega, ele vai transgredindo todas essas centenas de regras que eles guardaram, que eles criaram para a guarda do sábado, porque simplesmente isso não estava na Bíblia. E ele começa no sábado a dar exemplo do que é para se fazer. Ele começou a alimentar os famintos, curar os doentes, ele ia à igreja todos os sábados. Ele disse que no sábado é um dia lícito de se fazer o bem. E os religiosos daquela época queriam que Jesus seguisse as suas centenas de regras da guarda do sábado. E Jesus simplesmente disse: não, isso não está na Bíblia. E foi por isso que mataram Jesus, porque eles estavam guardando o sábado da maneira errada, equivocada. E Jesus queria mostrar que o fundamento da guarda do sábado era amor a Deus e amor ao próximo. Por isso que em João 5,18 diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, ele não violava o sábado do quarto mandamento. Ele violava as regras que os judeus criaram para a guarda do sábado. Centenas de regras, mais de 600 regras, regras absurdas. Você não podia tossir em cima da grama, você não podia cuspir no chão no dia de sábado, você não podia tomar banho no dia de sábado. Eles criaram regras absurdas que eram peso sobre o povo. E quando eles se recusaram a guardar o sábado da maneira correta, como Jesus estava dando o exemplo, se instituiu o abominável da desolação. E é por isso que Jerusalém foi destruída novamente no ano 70. E Jesus está dizendo que a grande tribulação que vem no futuro, ela vem por causa disso. O povo de Deus vai ser perseguido novamente, porque o mundo vai se recusar a guardar o sábado. E aí o abominável da desolação vai ser instituído novamente. O abominável é a não guarda do sábado de maneira correta. E a desolação é a destruição que vem em consequência da não guarda do sábado. Então o abominável da desolação, ele tem a ver com a guarda correta do dia de sábado. E tem a ver também com idolatria. Em outro vídeo eu vou abordar esse assunto. E foi por isso que os judeus mataram Jesus. Porque eles achavam que Jesus violava o sábado, as 600 regras que eles criaram para a guarda do sábado, e Jesus só queria trazer eles novamente para a guarda correta do sábado, praticar o amor no dia de sábado. Então o abominável da desolação é quando se transgride o dia de sábado, e é o abominável, e a desolação é a destruição que vem em consequência disso. Por isso que a Bíblia diz que o mundo está sendo destruído. Porque o mundo se recusa a guardar o dia de sábado, e o abominável da desolação ele está se instalando novamente no mundo. E uma grande destruição está por vir, porque o mundo se recusa a santificar o dia que a Bíblia manda santificar, que é o dia de sábado. Amém?